Olá, boa tarde, turma. Tudo bom com vocês? Hoje nós vamos estudar história. Nós vamos falar um pouquinho sobre a vinda dos imigrantes. O que são imigrantes? São pessoas que chegaram no nosso país, pessoas que saíram dos países deles e vieram para o nosso país. Por exemplo, pessoas que saíram lá de Portugal, que vieram para o Brasil. Então, eles são chamados de imigrantes. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre essa história, né? Essa parte da história do nosso Brasil, tá bom? Falando sobre a vida dos imigrantes em nosso país. Aqui de início vocês podem observar, né, tem crianças descendentes de japonesas, crianças descendentes de libaneses e crianças descendentes de alemães. Então são crianças, né, que seus pais, seus avós saíram lá da Alemanha, do Japão, né, e vieram para o nosso país. Então eles são imigrantes. Novas oportunidades no Brasil. No início do século XIX, muitos imigrantes se mudaram para o Brasil, principalmente em busca de melhores condições de vida. Grande parte deles foi viver no sul do país, ocupando terras ainda pouco povoadas. Na segunda metade do século, a vinda de imigrantes aumentou por causa das novas oportunidades de trabalho no campo e nas cidades. Então, nós já sabemos por que eles saíram dos seus países e vieram para cá. Como até hoje tem muitas pessoas que saem dos seus países em busca de melhores oportunidades, como também tem muitos brasileiros que saem daqui e vão para outros países, né, em busca de melhores oportunidades. Já o brasileiro que sai daqui do Brasil e vai morar em Portugal, Estados Unidos ou em outros países são chamados de emigrantes, tá bom, criança? Então tem diferença em imigrantes e emigrantes. Então podemos observar, né, os imigrantes, pintura de Ângelo Tomassi, de 1896. Então tá retratando pessoas, né, que saíram de outros países e vieram para cá, para ter novas oportunidades, né, melhores condições de vida. Na página 269, está falando um pouquinho sobre os imigrantes no Brasil. Em 1850, o tráfico de pessoas escravizadas da África foi proibido no Brasil. Isso gerou uma falta de mão de obra, que comprometeu os lucros dos grandes proprietários das terras. Assim como o apoio do governo brasileiro, muitos fazendeiros passaram a estimular a vinda de estrangeiros para trabalharem principalmente na produção cafeeira. Para estimular a vinda de imigrantes, foram feitas propagandas de vários países como Itália, Alemanha, Espanha, Japão. Os cartazes abaixo, por exemplo, foi distribuído no Japão. Aqui, crianças, vocês estão observando? Esse cartaz está incentivando, né, a vinda, né, de pessoas estrangeiras para o nosso país. A viagem ao Brasil. Na viagem ao Brasil, a maioria dos imigrantes era acomodada em pequenas instalações nos navios, que eram desconfortáveis e pouca higiene. A viagem era feita em grandes navios, a vapor e demorava cerca de um mês. Aqui está explicando, criança, imigração e emigração. Então, você sabe a diferença entre os termos imigração e emigração? A saída de alguém de seu país de origem para ir morar em outro país é chamado de emigração. Já a chegada de pessoas no país de destino é chamado de imigração. Ou seja, se nós, brasileiros, formos para a Itália, nós somos emigrantes. Agora, se um italiano vier para cá, ele é chamado de imigrante. Crianças, essa pintura, né, a imagem, né, de navio de emigrante, pintura de Lázaro,
é de 1941, que mostra a situação dos imigrantes durante a viagem ao Brasil. Agora nós vamos falar sobre a hospedaria de imigrantes. Para abrigar temporariamente os imigrantes recém-chegados de São Paulo, foram criadas hospedarias na cidade. A maioria delas se localizava nos bairros do Brás, que foi inaugurado em 1887. A hospedaria de imigrantes possuía um conjunto de prédios com dormitórios, lavanderia, refeitório, hospital, farmácia e correios. Aqui, criança, olha a fotografia. A hospedaria de imigrantes funcionou por 91 anos. Ao longo desse tempo, cerca de 2.500.000 imigrantes passaram pelo local. Na página 273, o trabalho no campo. Grande parte dos imigrantes que chegavam ao Brasil era encaminhado para as fazendas de café. Nesses locais, os imigrantes realizavam diversos tipos de trabalhos. Leia a seguir. Então, eles eram eles, os imigrantes, que plantavam, colhiam, ensacavam e carregavam os navios com as sacas de café. O trabalho era realizado por toda a família. Trabalhavam homem, mulher, as crianças. A vida aqui, Nova Terra, não foi nada fácil. O trabalho era muito pesado e mal remunerado. Frequentemente surgiam reclamações de maus tratos e abusos cometidos pelos donos da terra. O trabalho nas cidades. A cansativa rotina nas fazendas de café motivou muitos imigrantes a se deslocarem para as cidades em busca de outras oportunidades de trabalho. Havia também imigrantes que vinham para o Brasil com o objetivo de viver e trabalhar nas cidades. Conheço alguns trabalhos realizados pelos imigrantes nas cidades. Aqui vocês podem observar que é um mercado, né? Então, podemos observar que ele tinha um negócio próprio. Aqui embaixo também, né, são vendedores ambulantes, né? Vocês podem observar. Na página 275, preencha o espaço em branco do texto a seguir com as palavras corretas. 8, imigrantes, sair e refeitório. Então, para vocês completarem essas palavras, o que vocês vão fazer? Vocês vão retornar na página 272. Aqui, criança, vocês vão ler com bastante atenção. Está falando sobre a hospedaria dos imigrantes. E vão completar aqui, tá bom, criança? Só vocês lerem com bastante atenção. 2. Leia o texto a seguir sobre o trabalho dos imigrantes nas cidades e depois responda as questões. Então, vocês vão ler esse pequeno trecho. Como eram as condições de higiene e a segurança nas fábricas? Sublinhe o trecho do texto que retrata sobre esse assunto. Então, vocês vão ler com bastante atenção aqui para sublinhar como que eram as condições de higiene e segurança. B. Com base no texto acima e no que você estudou na página 272 a 274, escreva uma frase sobre as condições de vida dos imigrantes. Então, crianças, vocês vão retornar da 272 a 274, está falando sobre as condições de vida dos imigrantes. Como que eram? Eles viviam bem, embora eles saíram dos seus países para cá, para melhores condições de vida. Eles viviam bem, confortável, tinham um bom trabalho, tinha segurança, higiene. Então, vocês vão fazer uma frase referente às páginas 272 a 274 sobre as condições da vida dos imigrantes. Crianças, hoje falamos sobre os imigrantes que vieram para o Brasil. Espero que vocês estejam entendendo a matéria. Caso vocês não consigam entender, vocês vão falando comigo para que eu possa ajudar vocês, tá bom? Um beijo e até a próxima aula.